pessoal do canal Casal com Juros. Hoje vamos falar sobre o sonho brasileiro do imóvel. E questionar isso, será que realmente o imóvel é a melhor opção para investimento? O que acontece, né? Todo mundo já deve ter aquele tio ou tia que falou assim, que comprar imóvel é um investimento certeiro. Ou então aquela pessoa ainda mais velha, assim, sua avó, seu avô, que deve ter te dito assim, ô meu filho, quem compra a terra nunca erra. Mas será mesmo? Será que quem compra a terra nunca erra? Bom, eu vou trazer aqui um contraponto que, porque durante um tempo eu fiz umas avaliações de alguns imóveis em leilão de imóveis e eu percebi que não é verdade que o imóvel sempre se valoriza. Muitas vezes o preço atual do imóvel não cobre nem a inflação do período, né? E por que que isso acontece? Porque o imóvel também ele pode se valorizar ou se desvalorizar, depende do que acontece na região. Vamos dar um exemplo. Então, se você comprou um imóvel, uma terra em algum lugar, e aí depois de alguns meses se instala ali uma fábrica de fertilizantes, vamos supor. E a fábrica de fertilizantes fica um cheiro ruim ali, um odor ruim no ar, né? Então, o bairro às vezes já fica ali tomado por esse odor. O que que você acha que vai acontecer? Bom, ali vai desvalorizar, as terras que estão ali vão se desvalorizar, né? O imóvel vai se desvalorizar. Então, essa premissa de que o imóvel sempre se valoriza não é verdade, né? E por que que a gente está trazendo isso aqui? Porque a gente quer falar hoje, nesse vídeo, de um assunto muito bom, muito interessante, que eu sou apaixonado, que são o quê? Os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são uma excelente alternativa para quem não quer comprar um imóvel físico para investir. Se você quer receber aluguéis todos os meses, né, dinheiro pingando ali na sua conta, sem precisar essa burocracia do imóvel físico, os fundos imobiliários são uma excelente alternativa. Investir no imóvel físico parece uma ótima ideia, só que tem vários obstáculos. O primeiro obstáculo é que você vai mobilizar um capital muito grande, o que aumenta muito o seu risco. Você vai deixar muito dinheiro parado ali em um imóvel. O próximo desafio que a gente tem é de achar um imóvel que seja perfeito para o que a gente está buscando, que seja num bairro bom, em um bairro que vai se valorizar. Então é preciso ir atrás da corretora, é preciso fazer várias avaliações. Depois que você encontrou esse imóvel que você gosta, que se adequa ao que você quer, você precisa pagar várias taxas, precisa pagar imposto, como imposto de transmissão, precisa pagar o corretor de imóveis também. Então, é uma série de coisas que você tem que pensar. E ainda você tem que, às vezes, pensar na reforma desse imóvel. Você precisa contratar gente para fazer essa reforma, comprar material de construção. Então, é um balaio de coisas que você tem que pensar ali na hora que você vai comprar um imóvel físico. E ainda tem a sua maior dor de cabeça, que é o quê? O inquilino. O inquilino tem que ser muito bem avaliado, né? Por quê? Porque o inquilino ele pode ficar inadimplente, né? O inquilino ele pode causar ali estragos no imóvel se não for uma pessoa cuidadosa, né? E também, aqui mesmo na cidade que a gente mora, a gente conhece inquilinos que passaram quase 2 anos sem pagar o aluguel. E o dono do imóvel tem dificuldade de tirar a pessoa no local, né? Nesse momento da inadimplência, né, que você precisa tirar a pessoa do local, com quem você conta é com o judiciário para pedir, né, a emissão na posse. Nos fundos imobiliários é como se fosse ser um condomínio de cotistas. Você então aloca um dinheiro lá no fundo imobiliário e isso é como se você fosse ter uma pequena fração de algum shopping, uma estrutura logística. Então você é um pequeno dono ali daquela fatia. E você faz a compra dos fundos imobiliários direto pelo home broker. Você tem lá o código do fundo imobiliário seguido pela letra 11, por exemplo, KNCC 11, que a gente comprou esses dias e postou na nossa carteira aberta. E ao fazer isso, você está terceirizando a gestão desse fundo, você está passando esse trabalho de gerir para outra pessoa, que no caso é o gestor. O gestor que vai decidir aonde vai alocar esses recursos que entram no fundo. Nesse fundo, nós também temos o administrador, que vai cuidar de toda a parte burocrática que tem no fundo, e nós também temos o custodiante, que é a pessoa que é responsável por garantir que você tenha aquelas cotas no fundo, que é, por exemplo, a B3 aqui no Brasil. Para prestar esse serviço, eles cobram uma certa taxa, que é a taxa de administração do fundo imobiliário. Só que às vezes essa taxa vale muito a pena porque você não precisa estar se preocupando com as decisões de onde vai ser alocados recursos, quais são as burocracias. Você só precisa colocar o seu dinheiro lá. Exatamente, pessoal. E aqui tem um ponto muito bom dos fundos imobiliários, que é a eficiência tributária. Por que que eu digo isso? Quando você tem um imóvel e você aluga ele na pessoa física, né, você tem que recolher os impostos sobre o valor do aluguel, né? E o que que acontece? Esse valor ali do aluguel, ele pode se somar à sua renda que você já possui
e fazer você subir de faixa ali e pagar 27,5% de imposto, né? Então, o que é que acontece? Às vezes você pode ter um imóvel que você aluga por R$ 1.000 e você precisa pagar praticamente R$ 300 por mês de imposto sobre o aluguel que você recebe. Já os fundos imobiliários, os proventos que você recebe todos os meses dos fundos imobiliários, eles são isentos de impostos, por enquanto. Agora nós temos aqui uma figura que mostra como funcionam os fundos imobiliários. Nós temos um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, então, vai fazer um investimento em um fundo, ou seja, vai colocar dinheiro lá. Esse fundo, ele vai fazer a aquisição de alguns bens, como, por exemplo, galpões logísticos. Esses galpões logísticos, eles vão ser alugados para algumas lojas, para setores que precisam, então, dessa estrutura. Essas lojas vão pagar um aluguel. Esse aluguel, então, vai entrar no fundo imobiliário como receita e esse fundo ele vai distribuir, então, os rendimentos para as pessoas que são cotistas ali do fundo imobiliário. Pois é, pessoal, a grande beleza ali dos fundos imobiliários é a diversificação. Então, às vezes, com uma cota ali de um fundo, você tem pequena parte de vários imóveis. Então, tem os fundos que investem em shoppings, fundos que investem em galpão logístico, e muitos desses fundos, eles não têm só um shopping, eles têm 30 shoppings, 40 shoppings. Então, se acontecer algum evento adverso com um dos shoppings, vamos supor, Deus me livre, um shopping pega fogo, né? Vai impactar um pouco o fundo, mas não vai destruir completamente o fundo. O fundo vai ter ali, né, o capital dele, os outros imóveis para continuar gerando renda, né, e ele se reestruturar ali. E como é que você recebe dinheiro com os fundos? Bom, lá na sua corretora, todos os meses, né, vão pingar lá os proventos, né, que são os rendimentos que vão vir com o fundo. Eles caem quase como se fosse um aluguel. Então, nesse ponto aqui agora, eu quero trazer para você 4 vantagens de comprar fundos imobiliários. Acessibilidade. Você pode hoje comprar uma cota de um fundo imobiliário com menos de R$ 10. Então, é acessível para quem tem pouco dinheiro para começar, diferente de um imóvel que você precisa de mais dinheiro. Liquidez. Então, o imóvel ele tem dificuldade de ser vendido, né? Você precisa anunciar, pagar ali o anunciante, às vezes pagar o corretor, né? E as cotas do fundo você coloca a venda no mercado e você consegue executar, às vezes, no mesmo dia. Isenção de imposto de renda. Então, como eu falei já, né, anteriormente, os proventos que caem dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. E o quarto e por último, a diversificação, como eu falei, né? Então, você vai ter vários imóveis ali que vão fazer parte do seu portfólio, ao invés de ter apenas um imóvel que você está com o risco ali todo concentrado. Agora eu quero falar sobre os riscos dos fundos imobiliários. O primeiro risco é o risco de liquidez. É porque alguns fundos imobiliários eles são muito pequenos, então talvez na hora que você queira vender as suas cotas, você não consiga vender elas tão rápido assim. Então é preciso observar esse ponto e sempre buscar fundos que tenham uma liquidez maior. O próximo risco é o risco de mercado. Os fundos imobiliários, querendo ou não, eles são renda variável, então eles oscilam ao longo do tempo. Lá na pandemia, em 2020, o IFIX, que é o índice que analisa ali os fundos imobiliários, chegou a cair 28%. Então, significa que na hora que você coloca um dinheiro no fundo imobiliário, você pode ter uma queda no seu valor ali devido a essa oscilação normal dos fundos imobiliários. Então, pessoal, de acordo com isso que o Letiane está falando, você tem que saber para que serve cada ativo. Os fundos imobiliários, eles não são a sua reserva de emergência, porque, como o Letiane falou, em um momento de queda, você não vai querer se ver obrigado a vender os seus fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, eles têm um risco também que é diretamente atrelado à Selic, né? Quanto mais a Selic vai subindo, as cotas do fundo imobiliário vão caindo. E por que isso, pessoal? O Tesouro Selic, ele é o investimento mais seguro. Por quê? Porque se o governo precisar pagar, né, faltar dinheiro para pagar, ele simplesmente imprime mais moeda ou ele aumenta imposto, né? Então, sempre tem uma solução ali para o governo pagar. Se o governo livre de risco consegue te pagar hoje no Brasil uma Selic de 15%, né? E o fundo de investimento às vezes tem um dividend yield anual de 10, 11%, para que você vai, em tese, correr aquele risco ali com os fundos imobiliários, se você pode receber um valor maior livre de riscos, né? Bom, então você precisa estar atento a esses fatos, né? Os fundos imobiliários têm riscos, tem risco de inadimplência, risco de vacância do inquilino ali sair, às vezes os fundos trabalham com grandes inquilinos, né? Grandes empresas, né? Tokstok, Açaí, né? Supermercados que tem ali um empreendimento ali inteiro, né? Então, sempre corre o risco do dono da empresa decidir que às vezes é melhor ele tirar a empresa dele dali para ir para um outro lugar que vai ter mais lucro, né? Então, sempre existem esses riscos no fundo imobiliário e é bom você estar ciente desses riscos antes de começar a investir.
O mercado de fundos imobiliários já conquistou muita gente. É uma forma acessível de você ser sócio em diversos tipos de imóveis. Só que é sempre importante prestar atenção aos riscos aos quais você está se expondo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário se você gosta de fundos imobiliários. E o próximo vídeo vai ser sobre os principais tipos de fundos imobiliários. E com isso você vai conseguir fazer esse levantamento de quais fundos mais se enquadram para o seu perfil. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.